Olá, estamos de volta com mais uma aula sobre missiologia para os nossos alunos que acompanham aí o curso online, né? Então estou enviando para vocês mais um vídeo aí para que vocês possam estar aí então a par do assunto, tá bom? Eu sou o pastor Marcos e estarei com você ministrando esse estudo. Nós já vimos aí na aula passada algumas estratégias, né? Nós estamos estudando estratégias aí para a obra missionária, né? Falamos de algumas aí e hoje vamos falar de algumas estratégias atuais nos dias de hoje, como podemos fazer para evangelizarmos, né? Principalmente nessa época agora de pandemia, ok? Você pode fazer muito pela evangelização usando recursos como as redes sociais, por exemplo. Tá? Usar a internet não é mais um luxo como foi nos anos de 1990. Tá? Hoje é uma necessidade até mesmo acadêmica e profissional. E por que não usá-la, né? Para a edificação espiritual. Ok? Quando se fala em redes sociais, um dos aspectos mais importantes é a quantidade de pessoas que fazem parte dela. Tá? A possibilidade e número de pessoas conectadas umas às outras que pode conversar entre si são infinitos. Tá? Então imagine isto como instrumento de evangelização. Quantas pessoas não podem ser alcançadas, né? Então, uma das ferramentas atuais, temos visto que a internet é um veículo que pode ser usado, lógico, com sabedoria, né? Hoje se usa a internet para qualquer fim, qualquer meios, né? E pedir sabedoria para Deus, para que de uma maneira sábia, né, possamos usar aí a internet como um veículo para a obra da evangelização, ok? Para uma lista abrangente de estratégias para evangelização urbana, leia a matéria Evangelismo Semeando Boas Novas. Tá? Nesta matéria, você conhecerá estratégias para o evangelismo urbano, conhecerá ferramentas para o evangelismo através da internet. Okay? Então, acesse a internet, procura lá, né, Evangelismo Semeando Boas Novas, e você vai ter aí, então, muitas informações como pode usar, principalmente também a internet, tá bom? Vamos falar um pouquinho então agora, lição 4, missões transculturais, tá? Missão transcultural é um movimento missionário que visa alcançar os povos além de sua fronteira linguística, né, geográfica e cultural. Na palavra, o prefixo trans significa movimento para além dele. E cultura é o conjunto de hábitos sociais e religiosos que caracterizam uma sociedade. Então, por isso, este termo passou a ser utilizado pelos missiólogos, tá, para definir apenas o trabalho evangelístico que acontece além das fronteiras de cultura e tradição do evangelizador. Ok? Definição. O que é cultura? Para muitos, a palavra cultura significa o grau de estudo de uma pessoa. Por isso, é comum ouvirmos alguém falar: fulano de tal tem muita cultura. Quase todas as pessoas fazem essa associação de cultura com o nível intelectual ou de instrução de alguém, mas cultura não é isso, ok? A cultura é, segundo a definição do dicionário Aurélio, o complexo de comportamento das crenças, das instituições e de outros valores espirituais, materiais, transmitido coletivamente e característicos de uma sociedade. Ok? Então, prosseguindo aí. Para um antropólogo, cultura é um conjunto de comportamento e ideias, certo? Característico de um povo que se transmite de uma geração a outra e que resulta da socialização de culturação verificadas no decorrer da sua história.
Assim sendo, cultura é um modo de agir. É o termo sociedade, né? O termo sociedade designa um grupo de indivíduos que compartilham de um mesmo modo de agir. Ok? Então vamos lá. Precisamos entender bem claramente que cada povo tem o seu próprio padrão de cultura. Isso aqui é importante nós aprendermos, tá? Cada povo tem o seu padrão de cultura e que é a alma gêmea, né, de todos os valores passados de geração a geração em cada sociedade desde os seus primórdios. É o padrão cultural de cada povo que determina qual é a orientação cultural que cada povo segue, tá? Ou seja, a orientação cultural é que norteia o modo de viver de cada indivíduo dentro da etnia. Beleza? Transculturação. Vamos ver o que é transculturação. Transculturação é o processo de transformação cultural, caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, com a perda ou alteração dos já existentes. Então, olha só que interessante. Transculturação, certo? É o processo de transformação cultural, caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, ou seja, mudando uma cultura com uma outra cultura. Tá? Isso é transculturação. Note da definição do termo, né, o seguinte: a influência de elementos de outra cultura com a perda ou alteração dos já existentes. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. O missionário transcultural deve tomar muito cuidado para não exercer este papel. O papel do missionário não é alterar, né, ou mudar os valores da cultura. O seu compromisso é com os princípios bíblicos, ok? Este sim pode exercer influência, até mesmo alterar situações contrárias à fé cristã. Tá? Então fique claro que não é dever de nenhum tipo de missionário mudar a cultura. Mas se dentro dessa cultura existe algo que fere os princípios bíblicos, aí sim pode ser que haja uma mudança, tá ok? Isso é importante a gente analisar isso aí. Porém, exercer influência até mesmo alterar situações contrárias à fé cristã, que deverão ser resolvidas, né, no próprio contexto cultural, sem que seja necessário importar ou adaptar modelos de outros padrões culturais. Tá? Então eu não posso querer jogar a minha cultura lá. Tá? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Etnocentrismo. O que vem a ser etnocentrismo? Etnocentrismo é uma tendência a ver a nossa própria cultura como uma maneira universal de comportamento. Olha só que interessante, né? O missionário não pode se deixar levar por esta atitude, ok? Entretanto, isso às vezes acontece. Acontece porque somos tão inconscientes de como nossas vidas são guiadas pela nossa cultura e idioma, que de repente descobrimos que é mais difícil do que pensávamos aceitar uma outra cultura. Tá? Embora reconhecendo que o que possa ser considerado comportamento apropriado em outra cultura, apegamos-nos, né, ao que consideramos normal e natural. Achamos que a nossa maneira de fazer as coisas é superior e correta, né? Quando isso acontece com o missionário no seu campo de trabalho, é reflexo de que ele não teve uma boa transculturação, ok? Então, nós temos a mania, né, de achar que a nossa cultura que é o padrão, e muitas vezes queremos mudar a cultura, né, de um determinado país, de uma determinada nação. Isso nós não vamos conseguir fazer, ok? Então, o desafio maior aqui, né, para nós é viver uma cultura diferente, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo levantando um missionário, né, que vai se habituar com uma cultura que não é a sua, ok? Então, isso é importante a gente aprender. Já vimos que cada povo tem o seu próprio padrão de cultura, tá? Também que as culturas diferem da língua, na forma de ver o mundo, na valorização da conduta, em muitos outros aspectos, tá?
Quando alguém tenta comunicar uma mensagem a uma pessoa de outra cultura, um emaranhado, né, de coisas impede que esta mensagem seja bem compreendida, né? É como se houvesse um bloqueio entre a fonte e o receptor. Este bloqueio realmente existe e é chamado de barreira ou rede cultural. Beleza? Tá dando para acompanhar aí? Enviado às nações. Jesus determinou que o evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Após os discípulos serem revestidos de poder e capacitados pelo Espírito Santo, veio uma grande perseguição que os obrigou a se espalharem, né, pregando a palavra de Deus onde quer que fossem. Atos 1, Atos 8, do 1 ao 4. Contudo, no início, ninguém tinha tido a visão de levar as boas novas além do mar, né? Então vejamos aqui que lá em Atos, né, capítulo 8, verso 1 ao 4, já havia uma ordem de Deus: pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Confins da terra, aqui, já é missões transcultural. E, como estamos vendo aqui, né, eles demoraram, né, para atender esse ide de Jesus, Judéia, Samaria, aos confins da terra, mas as boas novas, além do mar, foi ainda um desafio que surgiu um pouco mais à frente, tá? Então a igreja primitiva despertou para isso somente após a conversão de Cornélio, né, um homem de Cesareia, centurião de corte chamado Italiana, que mesmo sendo gentil, recebeu o batismo com o Espírito Santo, ouviu Pedro falar sobre Jesus, e os que estavam com Pedro se maravilhavam, né, pelo fato de o dom do Espírito Santo também ser derramado aos gentios. Ok? Deu para entender aí? Beleza? Certa vez o apóstolo Pedro teve que explicar à igreja, né, pois alguns irmãos o haviam acusado de entrar na casa de um incircunciso e comer com eles. Pedro, no entanto, contou a visão que teve, né, e que o Senhor lhe falara para não considerar imundo aquilo que o próprio Cristo havia santificado. Essa parte aqui se dá naquela ocasião em que Pedro ele tem uma visão, né, de um lençol que desce do céu, e ali havia toda sorte de animais imundos, né, que os judeus não comem. E ouviu-se uma voz do céu que se falava assim: Pedro, pega, mata e come. Então Pedro dizia: Senhor, como posso comer alguma coisa, né, que é imunda? Aí Deus falou, né, a voz falou com ele novamente: pega, mata e come. Então essa visão que Pedro teve aqui, na verdade era para que ele aceitasse, né, porque Deus ia mandar alguns gentios até ele, e era para ele receber os gentios, porque os gentios para os judeus eram considerados também como pessoas imundas, né? E o próprio Deus está dizendo aqui, né, não chame tu imundo que Deus purificou. Tá? Então, em seguida, o apóstolo Pedro testemunhou sobre como o Espírito descera sobre Cornélio em sua casa, né, sua família. Né? Ao ouvirem eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Amém, meus irmãos? A igreja de Antioquia foi a primeira a realizar missões transculturais ao anunciar o evangelho aos gentios, Atos 11, verso 20. A população cosmopolita, né, da cidade se refletia até mesmo na liderança eclesiástica, que consistia em profetas, mestres, moravam na cidade, mas possuíam naturalidades diferentes. Tá? E esses líderes simbolizavam a diversidade étnica e cultural da Antioquia na própria igreja. Então nós temos a igreja de Antioquia, tá? A primeira a realizar missões transculturais, tá? Missões transculturais do Evangelho. Louvado seja Deus. Foi a igreja de Antioquia que enviou os primeiros missionários transculturais, que foi Paulo e Barnabé, tá? Em um momento quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo se manifestou dizendo: apartei-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que os tenho chamado. Então, Paulo e Barnabé foram levantados como missionário. No momento em que ele estava orando, o Espírito Santo com certeza deve falar através de um profeta ali, que estava separando, né, Barnabé e a Saulo, né, para uma obra que Deus havia chamado. Olha como é interessante, né, a chamada
para a obra missionária. Possivelmente antes desse episódio, Paulo e Barnabé já possuíam convicção do chamado de Deus. Isso aí foi uma confirmação, né? Eles já tinham convicção da chamada. Isso aqui é interessante, gente. Tá? Nós temos que ter a convicção da chamada. E também temos que ter uma confirmação da chamada. Uma vez sendo assim, pode ter a certeza que Deus nos garantirá, né, a nossa permanência na obra missionária, cuidando de nós em todos os detalhes. Você pode crer nessa palavra em nome de Jesus, amém? Em seguida, a igreja os enviou à missão, impondo as mãos sobre eles, tá ok? Falei aqui da vocação de Paulo, de Barnabé, mas e a sua vocação? Ser vocacionado para a missão transculturais é um dos pré-requisitos básicos para o êxito nesse trabalho. Uma pessoa que não tem vocação está fadada ao fracasso, tá, gente? Então, aquilo que a gente fala, tem muitos aventureiros aí que gostam de se aventurar, né? Então, obra missionária, a primeira coisa, tem que ter uma chamada, uma vocação para isso, ok? Mas como sabemos se temos ou não vocação? Isto torna-se evidente na manifestação de algumas competências necessárias para a realização de tal obra, tá? Vamos analisar alguma aí. Preparo intelectual. A evangelização, particularmente entre culturas diferentes, deve ser realizada por pessoas com preparo espiritual especial, né, irmãos? Que possuam conhecimento teológico, comunicação transcultural, técnicas pastorais. Então a pessoa precisa de um preparo, tá, irmãos? Não é de qualquer jeito. No mínimo, ela tem que passar por uma agência missionária, tem que fazer um curso teológico para conhecer, né, a palavra de Deus, costume, né, da região para onde ela vai. Então, a agência missionária, ela incumbe de preparar esse tipo de pessoas, ok? Conhecer a cultura do povo, né, que irá evangelizar, fundamental, né? Isso também aprende lá na agência missionária, né? Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo 2,15, né? Logo podemos entender que existem aqueles que manejam erroneamente, tá? Então, procura apresentar a Deus aprovado, certo? Como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, tendo essas características, com certeza, né, será bem sucedido aí na obra missionária, tá? Consciência da responsabilidade. É importante que o missionário tenha consciência daquilo que o Senhor requer para tal obra, tá? Tenha conhecimento da realidade, do trabalho que irá desenvolver e a confirmação do Espírito Santo para seguir um rumo na experiência e na prática, tá? Isso significa ter sensibilidade à sua voz, intimidade com Ele para conhecer o propósito de Deus para a sua vida, deixando de lado os seus preconceitos, tradicionalismo, que podem prejudicar o desenvolvimento da obra. Então, a consciência da responsabilidade é muito importante, gente. Tá? Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus, tá? Confie na direção do Senhor, em nome de Jesus, ok? Preparo espiritual, né? Cuidar da vida espiritual é outro pré-requisito indispensável para o missionário, né? No exercício da obra missionária, um servo do Senhor precisa ter uma vida dedicada à oração, leitura da palavra, certo? As próprias circunstâncias difíceis a serem enfrentadas irão requerer dele uma fé e procedimento exemplar, né? Então, o missionário ele vai enfrentar situações diversas, né? E para cada tipo de situação ele tem que ter esse preparo, ele tem que ter fé. Precisa haver compromisso, dedicação suficiente para ganhar o respeito, né, de cristãos e não cristãos. Então, Deus não exige que seus trabalhadores tenham grandes talentos, mas uma vida consagrada, sim, esta é uma exigência, tá? Precisa ter grandes talentos, mas uma vida consagrada a Deus é fundamental, tá? Nós temos uma frase que usamos que é o seguinte, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ok? Palavra boa essa aí, em nome de Jesus. Outras competências.
O missionário também precisa possuir dons, né, para comunicar a sua fé. Os dons espirituais é algo fundamental para a vida do missionário. Tá? A comunicação da mensagem do Evangelho não pode ser apenas em palavras, ideias, né, mas com atitude de experiência. Né? Ele deve possuir aptidão para pregar a palavra, não somente nas atividades da igreja, mas também no dia a dia, no trabalho, no lar, no casamento, entre amigos. Né? Então, em todas as áreas aí você pode estar pregando a palavra. Desafio deste chamado. Realizar missões transculturais é um grande desafio para a igreja na atualidade, tá? Basta analisarmos que temos cerca de 7,2 bilhões de pessoas no mundo, certo? Esses dados aqui, eles não são atuais, tá? 12 mil grupos étnicos, além dos milhares de dialetos existentes, ainda sem uma tradução da Bíblia, o que tem impedido a ação missionária em locais não evangelizados e barreiras políticas e ideológicas. Então, o fato de não ter uma tradução da palavra de Deus para a língua de alguns povos se torna ainda mais difícil a pregação do Evangelho. Meu Deus, não é fácil, ok? A região menos evangelizada no mundo, por exemplo, a chamada janela 10/40, tá? Uma localização dos 60 países que formam no mapa um retângulo, né? Aos graus de 10 e 40 acima da linha do Equador. É onde as religiões muçulmanas, o hindu, budista fazem parte da constituição desses países, e os cristãos tidos como fora da lei são presos e exterminados. Então os cristãos que pregam, os missionários que pregam nesses lugares aí, são chamados cristãos fora da lei. E uma vez pegos, eles são presos e podem até pagar, tá, com a própria vida. Tá? O choque cultural, falta de conhecimento, né, e como cosmovisão do missionário também tem sido um obstáculo a ser superado. Então nós vamos parar por aqui. Tá? Nós voltaremos aí na próxima aula. Desejo a você aí um ótimo dia na presença do Senhor, e que o Espírito Santo te ilumine, né? Te capacite, que aumente esse desejo no teu coração pelo amor às almas perdidas, tá, ok? Peço desculpa pelo estúdio, né? Muitas vezes barulho de carro passando, pessoas falando, mas foca no estudo que você chega lá, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.